Benção, né? Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Que benção, né? Glória a Deus. Chegamos aqui a mais uma aula. Tudo indica que essa seja a nossa última do módulo, né? Apesar de ter muita coisa para ver, mas a gente vai tentar fazer aqui na medida do possível, tá? Na última aula nós estivemos falando sobre as recomendações para se tratar de pessoas vítimas do alcoolismo. A gente parou nessa parte dos vícios, né? Como que o pastor deve se portar mediante a pessoas vítimas do alcoolismo. A gente sabe que na igreja ela é aberta para todo tipo de pessoas, né? Ela não pode ser seletiva. E o pastor ele precisa estar pronto, né? Estar preparado para cuidar de todos os tipos de pessoas. E hoje nós vamos dar continuidade aqui no capítulo 5, é a página 41. Pai do Senhor, tudo bem? Glória a Deus. Página 41, capítulo 5. Nós vamos dar continuidade. E neste capítulo, nós vamos falar sobre o pastor e seu ministério de visitação. Ministério de visitação. Uma pergunta, né? Compete ao pastor fazer visitas ou apenas cuidar da palavra? Né? O que os irmãos acham? Se tiver tempo, né? O que mais? Opcional, né? Nós vamos perceber que a igreja primitiva, ela cultivava isso, né? Ela cultivava o sentido da ministração da palavra. A gente vê ali no colégio apostólico, quando vão separar os diáconos, Pedro ele deixa bem claro, né? Dizendo que eles estarão cuidando da palavra, da oração. Os demais ofícios, né, no caso ali do diaconato, ficaria a serviço do povo, as mesas, dentre outros. E, partindo desse pressuposto, há quem diga que ali ele falava como apóstolo, e não se estenderia para pastor, porque pastor é mais para estar com o povo. Já no curso do tempo, foi notado que o pastor ele precisa ser tal qual, ou seja, está com o ofício apostólico, não cumprindo aquela função ministerial apostólica, mas está exercendo, e bem como está cuidando das ovelhas. Ele precisa, tem até alguns teólogos que apresentam uma filosofia dizendo que o pastor precisa ter cheiro de ovelha, né? São termos, né? Isso aí são frases ditas por teólogos. Diz que se o pastor não tiver cheiro de ovelha, ele não está fazendo um bom serviço. E isso fica meio que em discordância, né, com um apanhado. Mas aí a gente percebe nas Escrituras que Cristo, ele é o nosso modelo, né, o ápice do modelo, e ele esteve junto às ovelhas. E aí, quando a gente pega ali por Cristo, a gente percebe que convém mais estar junto às ovelhas, atendendo nas suas necessidades, e, junto a isso, levando até elas a palavra. Partindo desse pressuposto, nesse capítulo, ele vai falar sobre o pastor e o seu ministério, ou seja, ele traz a ideia de que
faz parte do ministério, está intrínseco ao ministério, o ofício do pastor, também visitar. E aí, partindo dessa premissa, ele vai dizer que uma das coisas que temos observado nesses últimos dias é o despreparo e o descaso na vida de muitos líderes, principalmente os de renome, né? Principalmente os de renome, com respeito ao apacentamento de suas ovelhas. Aí o apacentar aqui ele vai trazer no sentido social. Pode falar. Uhum. Só servia se fosse o pastor. Eu também passei por isso, né? Eu passei por isso já também. Vê se por outro ponto aqui, né? Que seja o pastor. Cadê o pastor? Ou seja, veja que isso já é cultural, né? Já se espera do pastor. Exato. Disponível, vá. Aham. E ele é humano também, né? A gente vai ver aqui no curso, espero que a gente consiga chegar lá, que é um milagre. Mas, enfim, então assim, aqui no capítulo 5 ele vai falar como sendo algo intrínseco. E diz assim que muitos líderes estão deixando no descaso a respeito do apacentamento. E aí ele traz o apacentamento no sentido social, no sentido social no que diz respeito a estar junto, a estar perto do rebanho, né? Estar acompanhando de forma visual, entendeu? Indo na sua casa, sabendo o que está passando. É nesse aspecto que ele fala aqui. Só que o termo apacentamento, ele vai dar uma conotacidade, principalmente para a época, na sua terminologia grega, ele vai dar a ideia de gerar paz. Como assim gerar paz? É pegar a pessoa em desespero e ser o porto seguro para ela. Entendeu? A ideia do apacentamento na sua terminologia grega, né? Então, e não no sentido cultural que se tem de estar perto, de visualmente estar olhando. Dá para entender? É mais no sentido de gerar paz, de conduzir em paz, de ser porto seguro. E aí, por conta de muitos pastores não terem conseguido conciliar sua vida ministerial, agregando a essa visitação, acompanhamento visual, gerou-se uma frustração dos antigos e gera-se uma ansiedade nos novos. Como assim ansiedade nos novos? Há quem diga que essa nova geração que não teve aquela época que o pastor visitava na casa, sinta-se uma necessidade de um acolhimento mais mútuo, mais próximo. Como que se chega nisso? Alguns estudos, algumas estatísticas, né, algumas pesquisas foram feitas e nelas pesquisaram pessoas que já frequentaram a igreja e hoje não mais. E aí foi feita assim, uma busca e viram que os motivos que elas alegaram é que o pastor não estava nem aí para elas. Entendeu? Que ninguém estava nem aí. Era como se fosse um ninguém. Chegou na igreja, saiu. Ninguém notou.
Ela não se sentiu acolhida, ela não se sentiu parte daquela igreja. Um dos grandes motivos. É bem verdade que, levando isso para uma discussão, vai ser debatido e, obviamente, que vão dizer assim, não, isso é desculpa. Né? Uhum. Uhum. Doente, né? Pessoas. É. Tem que ser analisado, né? Porque assim. Existe esse ponto, né? E isso não é só no quesito igreja, é também social. Muitas pessoas hoje, dentro de casa, às vezes filhos, querem ir embora ou se matar porque diz que ninguém gosta dele. Entendeu? Hoje em dia tem muito isso, assim, que aí ninguém gosta de mim, ninguém me valoriza. Isso até eu falei valoriza e lembrei de trabalho, também no trabalho. Tem pessoas que de repente quer sair de lá, tá tão bom, emprego bom e tudo, equipe boa, mas quer sair porque ninguém me valoriza, ninguém me reconhece. Entendeu? Então, assim, parece que a humanidade, no geral, tá enferma, né? Parece. Mas como a gente está fazendo recorte aqui só igreja e especificamente pastor, então vamos voltar para cá porque o negócio se estende, sabe? É muito mais amplo do que a gente pensa. Tem muita gente doente, tá? Enfermada, tá muito enfermo. Aí tem que jogar a culpa em alguém. Eu costumo dizer que é a natureza adâmica, né? Adão fez isso. Então a natureza adâmica é sempre jogar a culpa em alguém. Né? Não quer assumir. E quando assume é com arrogância, né? Fui eu mesmo, e daí? Assumiu, mas foi com arrogância. Então vamos seguir aqui. Aí o nosso material vai propor aqui alguns motivos, né? Motivos pelos quais o pastor deve, ele bota aqui como dever, deve visitar suas ovelhas. Aí vamos lá. O primeiro motivo que ele vai colocar é que é para fortalecer os enfraquecidos na fé. Então, ou seja, ele vê como relevante essa visita do pastor. Visitar em casa, né? Marcar visita, ir lá, acompanhar de perto, ouvir a pessoa. E ele diz que isso faz com que a pessoa que esteja fraca, de repentemente fraca na fé, ela se sinta mais fortalecida, se sinta mais acolhida. Outro motivo que ele destaca aqui é que é para consolar. Consolar não só a pessoa, mas também toda uma família. A família inteira fica consolada quando chega a visita do pastor. O pastor está aqui, está aí, chama os meninos, chama tal. Né? Outro motivo é para confortar e orar, caso o membro ou alguém esteja enfermo ou passando por uma situação muito delicada. Né? E aí o pastor, a figura do pastor vai também servir para isso. Então, ele coloca aqui, ele destaca motivos pelo qual o pastor deve visitar. Outro motivo é para trazer algum interessado à igreja. De repente, naquela família, uma pessoa é crente e as outras não. E aí, com a chegada do pastor ali naquela família, por aquele membro, ele conquista os outros. Né? E aí os outros acabam se sentindo, ó, legal, gostei do teu pastor, gostei dele, ó, gente boa. Entendeu? Acontece muito isso. E aí acaba que faz o convite e a família vai. Né? Aproxima-se. Outro motivo que ele destaca aqui é que esta visita tem a finalidade também evangelística. Ou seja, vai visitar, mas, como eu falei agora há pouco, se tiver algum membro que não é evangélico, já é uma oportunidade maravilhosa, inclusive, né? E aí já evangeliza. O outro motivo que ele destaca é que também tem uma necessidade, é para atender uma necessidade social. Tem muitas pessoas que são isoladas, estão dentro de casa, longe de tudo, de todos, imaginando um mundo hostil na mente dela, que não existe, uma utopia lá, e
E o pastor chega e quebra esse paradigma, né? Ou ela imagina um horror da igreja, para ela todo crente é de determinada forma, toda igreja é assim, todo pastor é desse jeito, e aí de repente chega o pastor lá e ele quebra esse paradigma. Esse cunho social, né? E, por fim, para promover a amizade na família, né? Então a família visitada acaba aqui sendo confraternizada ali, com aquela chegada ilustre, né? Eu boto assim ilustre porque o pastor é uma autoridade religiosa, né? Então chegando aquela autoridade ali, autoridade eclesiástica, gera ali um ambiente agradável na família, né? A priori possa ser que gere um ambiente de embate, quando muitos vão expor suas dúvidas, seus questionamentos. E aí o pastor, com sabedoria, ele vai saná-las. Vai sanando um e outro. Não, isso é por causa disso. Não, a Bíblia diz assim. E assim, aí vai contornando até que está todo mundo... Ah, agora entendi. Né? Aí no final o pessoal... Ah, agora sim, agora eu gostei, tá aí, gostei. Né? Acontece bastante isso. Então, são motivos pelo qual. Agora, tem os cuidados também. Né? Tem os cuidados. Quais são os cuidados que o pastor deve ter ao visitar? Ele deve tomar os cuidados de, primeiro, quando ele for visitar, é melhor ouvir mais do que falar. Como assim ouvir mais? Porque, geralmente, numa visita, a pessoa vai querer falar o que ela não tem oportunidade da igreja de falar. Ela vai contar o ponto de vista dela, né, Pai do Senhor? Ela quer falar o que ela sente. E aí o pastor, sabiamente, ele precisa ouvir. Deixa ela falar, deixa ela desabafar. Depois que ela descarregar, lavou a alma, aí o pastor, sabiamente, vai ponderar de acordo com a palavra de Deus. É muito importante isso. Ele deve ter esse cuidado. Outro cuidado, né, é quando for visitar, ele deve guardar sigilo absoluto das confidências que ali são feitas. Ou seja, tem pessoas que contam segredos da vida dela. Elas contam coisas da vida dela que ela não quer que ninguém saiba. Por mais que não seja tão relevante para você, mas para ela é. Para ela não conta aquilo para ninguém. E ela confiou a você. E aí o pastor ele precisa ser maduro quanto a isso, né? Ser prudente, né? E guardar sigilo com aquilo ali. Só orar, se for caso para oração, orar. Né? Se for caso de aconselhamento, aconselhar. Se for caso de levar mais além, que leve, mas sempre com aquela modéstia e prudência. Outro motivo que ele deve ter cuidados, os cuidados que ele deve ter, é que quando ele for visitar, e detalhe, nessa questão do sigilo, eu até botei aqui uma observação, essa questão do sigilo, é importantíssimo, muito importante o pastor, ele ter sabedoria para não trazer no púlpito da igreja. Que às vezes ele escuta lá, numa visita, num particular com o irmão, e aí ele traz na pregação. Né? Abre o verbo, e às vezes não menciona o nome, mas com todas as características, a igreja já percebe de cara. Né? Ou, como hoje está sendo, lança nas redes sociais, joga no Instagram, bota no YouTube, e aí vai embora aí a vida da pessoa. Entendeu? Então? Isso. É muito perigoso, é muito delicado essas coisas. Sim. A gente falou agora há pouco isso. Que sai. Exatamente. Uma palavra que ouviu que não queria que fosse pronunciada, né? Sai. E aí outro cuidado que o pastor deve ter ao visitar é a questão do horário. Ele vai chegar na casa da pessoa, do membro, né? Da pessoa visitada. Tem que ser um horário em que, primeiro, pelo menos o marido esteja em casa. Pelo menos o marido tem que estar em casa. Não pode, vou visitar o casal. Aí chega lá, irmã, cadê o... Irmã, tudo bem? Tudo? Posso entrar? Pode entrar. Aí, pastor, liga não. O meu marido, ele deu uma saída, mas já ele volta.
Aí qual é o papel do pastor, né? O comportamento dele? Permanecer ou dizer, eu venho outro horário? Vem um outro horário. É mais prudente, né? Mais prudente. Vem um outro horário. Por mais que ele nem venha naquele dia, mas ele não disse que era naquele dia, é outro horário. Entendeu? É fundamental. Exatamente, bem ressaltado também, né? É fundamental o pastor ir com a esposa. Geralmente, não acontece assim, né? Geralmente o pastor não vai com a esposa, mas o ideal é o pastor ir com a esposa. E às vezes a esposa está cuidando, né, de alguma coisa de casa. Mas na hora da visita ele precisa, é bom ir com a esposa. Com certeza. É, né? Aham. É. É. Não, não convém, né? É. Por mais que esteja vindo para a igreja, né? Não convém. Às vezes eu me pego no impulso, na empolgação, que eu estou assim, aí eu me compadeço, eu vou e ofereço carona. Aí às vezes a pessoa que se recusa, ela se guarda, amém, irmão, amém, eu até entendo, amém. Acabo fugindo assim, esqueço. Mas é na empolgação. Aí quando é homem, não, quando é homem eu paro. Tipo, esses dias eu ia para casa, já saí do discipulado aqui um pouco tarde, aí eu estava indo para casa, aí eu vi um jovem daqui, o jovem vinha a pé, na avenida, no escuro, né? Assim, pelo cantinho do muro ali, vinha a pé, desceu do ônibus e vinha a pé, com a mochila nas costas. Aí eu passei, como ele estava um pouquinho no escuro, eu fiquei sem ter certeza se era um jovem daqui, né? Se era o que eu estava pensando. Aí eu olhei, aí vi, achei que era. Aí naquela dúvida eu já tinha passado. Aí eu fui fazer o retorno depois do condomínio, né? Fiz o retorno, ou seja, dá quase 1 quilômetro, né? Mais ou menos, daqui para lá. Fiz o retorno, voltei, aí peguei, aí vi que era ele, aí trouxe. Mas assim, às vezes acontece esse meu impulso, né? Eu vou e olho, ver nesse sentido, né? E aí são motivos que o pastor deve ter esse cuidado, tá? Cuidados. Marcar no horário que a família esteja em casa e, preferencialmente, o marido, né? Visitar uma família onde o marido não esteja, não convém. Não convém nem para o pastor nem para o obreiro, né? Não convém. Para ninguém, né? Não convém. Também, outro cuidado que o pastor deve ter quando for visitar, deve se dirigir conversa em torno de assuntos espirituais, irmãos. Tem que ter cuidado para essa visita não se tornar uma conversa paralela. Pai do Senhor, vence. Olha aí. Aqui, né? Perfeito. Pois é, eu estou aguardando. Ela não falou nada. Acho que daqui a pouco ela deve vir. Vou deixar aqui 2 questionários de evangelho que estão faltando. Pronto. Perfeito. Próximo módulo, né? A ideia é a foto de 2015. Isso. Então, irmãos, outro cuidado que o pastor deve ter é que, ao fazer essa visita, ele tem que dirigir a conversa no cunho espiritual, para que não fique conversas paralelas, né? Para não servir uma visita para jogar a conversa fora. Precisa ser de cunho espiritual, ou discutir assunto espiritual, ou esclarecer assunto espiritual, ou evangelizar, que é de cunho espiritual, ou orar pelos enfermos, orar por reconciliação, celebrar a ceia para quem não foi. Tem que ser de cunho espiritual. Não pode ser jamais para outra natureza. É de cunho espiritual. Inclusive, tudo isso aqui, todos esses cuidados que o pastor deve ter algo em mente, um princípio, né? Em mente. Qual é o princípio? É o princípio do escândalo, né? Que salvo engano, é o que a Bíblia diz, que é lícito que vem escândalo, mas ai daquele porque vier, né? É um princípio isso aí. Eu acho que
Lucas 17:1. Só uma conferida, por gentileza, se é que eu já boto aqui. É um princípio bíblico. Hã? É aí mesmo? Lucas 17:21, né? E aí esse princípio bíblico... Hã? Versículo 1? Versículo 1, né? Pronto, deixa eu botar aqui. Lucas 17:1. Como é que diz? Por gentileza. É possível. Pronto. Perfeito. Ó. Jesus disse o quê? Que é impossível. Já pensou, hein? Ele falando do que é impossível. Né? Né? Aham. Exatamente. É impossível que não venha. Pronto. É impossível que não venha escândalos. Está no plural ou singular? Escândalos. Certo? Exatamente. Ai daquele por quem vier. Aí é, né? Ai daquele por quem vier. É aí que está o princípio para todos esses cuidados. A vida cristã, principalmente a do pastor, ela é pautada na rédea do bom testemunho, para não escandalizar. Entendeu? Para não escandalizar. É só do pastor? Não, né? Obviamente que não, mas como a matéria aqui, o assunto discutido é o pastor, então a gente vai enfatizar do pastor, tá certo? Então ele tem que ter esses cuidados. Sempre privando para esse lado, para esse viés, para não gerar escândalo, não gerar escândalo, não gerar escândalo. Por isso que o irmão passa pela irmã e não dá carona, né? Por quê? Para não gerar escândalo, não gerar escândalo. É assim. Por isso que não convém estar um homem jovem, adolescente, ou ancião, obreiro, pastor, seja quem for, sozinho com uma jovem na igreja. Ah, mas eu estou lá para aconselhar, mas sozinho não, chama alguém. É para não gerar escândalo, para não gerar escândalo. Não é assim? Há um tempo atrás, até para evangelizar, a pessoa não ia se fosse um homem ou uma mulher que não fosse da mesma família ali, né? Sair para evangelizar, não saía não. Saía só o homem. A mulher dispensava, não, pode ir, eu vou sozinho. Enfim, então, tudo isso é nesse viés aqui. E esse texto ele é muito bom, inclusive. Eu até queria comentar com vocês, o restante desses versículos é muito forte, né? Muito forte. E aí, ó, Bianca, o pastor Aurélio deixou aqui, ó. Ele deixou o da Clarinha, teu, o meu, e ele disse que o questionário tá aqui dentro, o que tu pediu. Nada. Aí, o prisma é esse, para não gerar escândalo. Sempre partindo dessa premissa. E aí, meus irmãos, também, outro cuidado que o pastor deve ter, e aí vem aqui uma observação, é uma recomendação, que na visita o pastor deve diagnosticar o problema, apresentar a solução e a terapêutica correta. Ou seja, a medida correta. A visitação deve ser feita com toda sabedoria. E para isso, meus irmãos, é necessário que esse pastor ele seja realmente vocacionado, para que ele não caia em tentação. Partindo aqui para o próximo capítulo, que é a ética do pastor, vamos agora discutir sobre o pastor e a sua família.
O pastor e a esposa. A esposa do pastor precisa ser crente, né? Precisa ser crente. Isso em Cristo Jesus. Também precisa ter bom testemunho cristão. Os trajes, nas suas vestimentas, o adorno. Hoje em dia, como está muito em voga, a maquiagem, né? Está muito em voga hoje, não tinha, né? Antigamente, o produto que se usava era o óleo de coco. Né? Óleo de coco nos cabelos. Passava e ficava brilhoso. Né? Agora não, agora tem tudo. Então, assim, tem que ter prudência. Também deve saber se relacionar com outras pessoas. E aí ele vem uma recomendação aqui para a esposa do pastor, com base em Tito, capítulo 2, versículo 5, que é para ser também uma boa dona de casa. Ser interessada nas atividades da igreja. A esposa do pastor precisa estar também envolvida, né? Ah, irmão, mas quem tem o chamado é ele. Né? Eu não tenho chamado. Já escutei isso uma vez. Inclusive, eu escutei foi num casal de missionário. Não, missionário é ele, não é eu. Mas você casou, né? É uma só carne. Mas quem foi consagrado foi ele, não fui eu. Aí fica assim, né? Mas tem que pelo menos se comportar como crente, para evangelizar, ter sede por vidas, né? Sede por almas e cuidado com as vidas. É assim. E aí, a mulher do pastor, ela precisa entender que até hoje, culturalmente, alguns chamam até de pastora. Por quê? Porque entende que se ele está nesse ofício, ela está adjunto a ele. Né? Adjuntora, né? Ela está adjunto a ele. E aí alguns, culturalmente, chamam de pastora. Por mais que isso aí é uma discussão ferrenha, né? Porque vai partir daquela premissa de que não tem pastora na Bíblia e tal. Mas, enfim, isso é assunto que não se resolve facilmente. Vai muito pelo consenso. Porque se a gente for examinar na Bíblia, a gente não vai ver pastora cuidando de vidas, né? Assim, pastora cuidando de vidas. A gente vai ver mulheres que ajudavam no ofício. A gente vai ver as mulheres que ajudavam. Por exemplo, Jesus tinha muitas mulheres que estavam junto, andavam, davam suporte, né? Mas você não vê destaque nelas. Exatamente, mulheres que cuidavam de rebanho, de ovelhas mesmo, né? De pastor de vidas, assim como Jesus mencionou ali para Pedro, né? Apacenta as minhas ovelhas. E a gente sabe que Jesus não tinha um rebanho de cabra, né? Jesus não tinha um rebanho de ovelha, de animal. Ele tinha vidas. E aí Jesus ele passa isso. E a gente não vê assim com muita robustez. Entretanto, a gente sabe que as mulheres, elas têm assim uma relevância gigantesca no andar da igreja, né? A gente não demora muito para perceber a atuação das mulheres na igreja. Amiga, é relevante demais. Por exemplo, aqui mesmo no estado do Ceará, nós vamos conhecer amanhã que quem assumiu a condução da obra embrionária no nosso estado foi uma mulher. Esse emprego aí que... Mas aí a mulher ela está na frente das orações. Vai em qualquer igreja, pelo menos Assembleia de Deus, e veja quem é que está na frente do círculo de oração. Me mostre um homem, né? Você não acha homem, não. Possa ser que tenha, né? Em algum lugar aí, pode ser que tenha. Mas a gente vê mais a mulher. Então, assim, a mulher ela é muito relevante, muito mesmo. Entretanto, a gente não vê amparo na Bíblia para consagração com pastora. Todavia, tem uma ressalvazinha, um parênteses, um colchete,
com aspas, né? O que mais? Qual o sinal que eu posso botar aqui para chamar bem a atenção? Todavia, quando o marido é consagrado, ou ele é ordenado, exige-se que ele seja casado. Como a Bíblia diz que ao casar passa a ser uma só carne, obviamente que isso não é no literal, isso é figurado, pela fé, né? Afetividade, consideração, mas passa a ser uma só carne. Se o homem está sendo ordenado e exigiu que ele fosse casado, logo, possa ser que se estenda à esposa. E aí, culturalmente, possa não estar tão errado chamar a esposa do pastor de pastora. Né? Possa não estar tão errado. Por que não? Porque para que ele fosse pastor, precisou que ele fosse casado. Né? Se não fosse ela, ele não seria. Dá para entender? Então, possa ser, isso aí, claro que é uma condiciondante, né? A suposição, possa ser. E aí, ela precisa ser interessada nas atividades da igreja. Não condiz uma mulher de pastor não está envolvida. É só o pastor. E cadê a mulher? Cadê a pastora? Cadê a esposa do pastor? Cadê a irmã? Cadê, né? Não condiz. Sim, cadê ela? Ninguém vê. Onde ela está? Está passeando. Está no shopping. Muito perigoso. Parece que o ministério dele está faltando uma perna, né? Então vamos aqui. Ela também precisa ser fiel ao marido. Ela também precisa ser apta para auxiliar no ministério. Não apresentar as seguintes características negativas. Quais? Ser ciumenta. Né? Já pensou a mulher do pastor ciumenta? Agora, claro, tem que ter os cuidados. Né? Fuxiqueira. Já pensou a mulher do pastor? Fuxiqueira, ela que é o leve trás. Né? Ser preguiçosa. Ser mandona, autoritária. Ele manda, ela desmanda, ele diz, ela retira. Né? Já pensou? Ou gritar com ele na frente dos outros. Né? Não condiz, né? Não pega bem. Ser rixosa, briguenta, e tudo com base bíblica aqui, né? Nos exemplos lá de Provérbios, Timóteo, Efésios. E também mundana, irmãos, como diz Isaías 3:16 a 24. Mundana. A mulher do pastor mundana, toda vaidosa, né? Então, assim, claro que, irmão, mas tem. Igual o Diácono Lázaro falou esses dias, né? Tem igreja para todos os gostos hoje em dia, né? Então, tem. Principalmente essas igrejas mais moderna, né? Vou dizer assim. Aí, geralmente, eles são tudo estilo de academia, né? Vamos avançar. O tratamento do pastor para com sua esposa. O pastor precisa tratar bem a sua esposa, com cortesia. A mulher do pastor, ela merece, ao menos, a mesma cortesia que é dispensada a outras senhoras da igreja. Como assim? Se o pastor trata bem o rebanho, porque ele se sente na responsabilidade, ele precisa principalmente tratar bem a esposa. Porque senão, ele não passará de um hipócrita. E a hipocrisia, irmão, não prevalece no reino de Deus. Não prevalece a hipocrisia. Né? Nós, que somos falhos e pecadores, a gente identifica facilmente. E aí já entra no discreto, né? Que propriedade e autoridade terá esse pastor? A mulher do pastor é sua correspondente nas tarefas do seu ministério. É dever do pastor prestigiar sua esposa perante o seu povo. Né? Muito importante isso. Ele precisa estar prestigiando ela. Não é colocando ela acima de tudo. Não. Mas ele precisa prestigiá-la. Dar honra quando lhe for cabível. Ele também precisa tratar com respeito, não expor a sua esposa a constrangimento de ordem moral. Ele precisa demonstrar o afeto, o amor. Ele precisa tratar bem.
Ele precisa dar o sustento material, espiritual e psicológico e também ser fiel. E aí ele precisa agir com cavalheirismo e a devida dignidade. E o relacionamento do pastor com os filhos? Os filhos precisam ser disciplinados e crentes. Tito 1,6. Os filhos precisam ser cooperadores nas atividades da igreja. Os filhos precisam também dar o exemplo no testemunho da sua vida cristã. Eles não são perfeitos, obviamente. A gente não pode esperar a perfeição dos filhos do pastor. Geralmente se exige muito dos filhos do pastor, né? E há uma cultura, assim, que geralmente, assim, filhos de pastor não seguem o mesmo ritmo dos pais, né? Do pai. Geralmente, uma grande leva, não segue o mesmo ritmo. Porque também recai sobre eles uma cobrança muito alta. Porque ele está nos holofotes, ele está sendo visado por toda a igreja. Toda a igreja está de olho nos filhos do pastor. O que eles fizerem, o pastor perde a moral para exigir do rebanho. Se os filhos do pastor forem vaidosos, o pastor perde a moral para exigir santidade da juventude da igreja. Ó. Muito bom, né? Ou seja, passou de pai para filho, o filho seguiu rigorosamente o modelo do pai. Muito bom, né? Mas veja que é raro, né? É, muito raro. Mas é muito lindo isso aí. Esse é o ideal, tá? É o ideal. Hã? É. Pois é, né? Então, vamos aqui. Aí, exige-se muito do filho do pastor, mas lembre-se, irmão, que eles também são humanos, né? São fadados ao erro também. Agora, claro, como o pastor, ele tem autoridade divina, ele precisa exercer a autoridade também em casa. Porque senão, ele corre frouxo. E aí o inimigo, ele está visando exatamente esses, que está incomodando ele. O que incomoda o inferno é que o inimigo vai para cima para derrubar, porque derrubando aquele, os outros é só na sequência. Os outros é só no sopro, só no... né? Vamos seguir. Aí, os filhos do pastor, eles podem ser uma bênção ou uma desgraça no ministério do pai. E eles merecem atenção e cuidado dos pais, tá? E o lar do pastor, como é o lar? O lar é o que não deve ser. Não deve ser pensionato, ou seja, hospitalidade tem seus limites. Não deve ser também um restaurante ou uma lanchonete. Né? Tipo assim, porque eu vou para casa do meu pastor. Eu vou para o meu pastor. E aí, meu irmão, isso aí, tudo tem limite, né? Você não pode também morar na casa do pastor, ficar direto na casa do pastor. Você não pode também fazer isso. Você não pode tratar a casa do pastor como se fosse uma casa sem porta, sem dono. Né? Também não, nenhum nem outro. Cada um tem a sua casa, cada um cuida da sua própria casa. Até porque para evitar escândalos. Já pensou? Uma mulher casada, o marido sai para trabalhar e ela vai lá para a casa do pastor. Né? Não, eu vou ficar com a esposa do pastor, vou conversar com ela, mas não convém ficar lá. Fique na sua, né? Na sua casa. Não convém. Viver lá. Não, mas a gente está orando. Mas lá a gente está louvando, lá a gente está falando de Deus. Mas não convém. Tudo tem limite, né? Tudo tem limite, como o Diácono Neto pregou aqui no Dia das Mulheres, foi, eu acho. Não, Dia das Mães. Né? Foi Dia das Mães. Tem limite. A Diana, né? Falou Diana. Tem limite. Tem limite. E o que deve ser o lar do pastor? Deve ser um abrigo particular da família. O pastor também tem que ter essa prudência, né? Esse discernimento, para dizer, não, irmão, tal dia eu vou lá na sua casa. Tem que botar o limite ali. E ele tem que tratar a casa dele
aquele ambiente deve ser o abrigo dele, particular dele com a família. É o lugar onde possa receber atenção e ajuda. Ele também não pode fechar as portas, mas tem que colocar as regras. E deve ser um ambiente aprazível, agradável. Como deve ser? Deve ser decente para o pastor e a família. O lar dele é um lar decente. Por exemplo, na igreja, o pastor exige aquele padrão. Padrão, vamos botar aqui assembleano, né? E aí, de repente, eventualmente, você vai na casa do pastor, pega lá, todo relaxado, todo, né? E uma bagunça. Você fica assim, né? Claro que isso não deve interferir, nem influenciar na sua caminhada cristã, nem na sua comunhão com Deus. Não deve. Mas é inevitável que nós somos humanos e a gente começa a ficar assim, fala, que é uma bagunça. Que negócio é esse? Entendeu? Não convém, irmãos. Não convém. E só, né? Deixa quieto. Aí, também deve ser um ambiente limpo, ordenado, aí, ó. Eu tô falando, né? Não é para ser uma bagunça. E também um ambiente tranquilo. No mínimo, se tiver zoada lá, é para ser de louvores. Som, tocando louvor. Ou alguém ali dando glória a Deus, né? No mínimo, é para ser isso aí, o barulho, né? Fora isso, não é para estar com chocarris, nem com barulhos que incomodam até os vizinhos. Não pode ser inconveniente. O pastor, irmãos, e seu relacionamento com a sua família deve dar prioridade à própria família no ministério. Prioridade, irmãos, é diferente de preferência, tá? Prioridade é diferente de preferência. Ele não pode tornar a família dele exclusiva, preferencialmente da igreja. Qualquer coisa que tiver, primeiro a família, aí depois a igreja. Calma, não é assim também não. Né? Por exemplo, qualquer festividade que tiver, qualquer benefício que tiver, alguma coisa da igreja, a família é a minha primeiro, depois vocês. Ele estaria colocando a exclusividade da sua família em detrimento à igreja. E não é, ele tem que entender que na igreja ele é pastor e os demais é o rebanho. Ele é uma autoridade espiritual ali. Essa questão de exclusividade, ela deve ser em casa. Em casa, a exclusividade é a minha família. Na igreja, ele precisa ponderar. Se tiver de exortar, é todo mundo. Ah, eu vou exortar a irmã lá, tá, aí, mas isso não, meu filho pode deixar que eu resolva em casa. Não pode ser assim. Sendo seletivo, né? Ah, mas e a sua esposa? Minha esposa, eu converso com ela em casa. Aqui é assim. Não, na igreja é para todo mundo. Descer o cajado também pega na família dele. Dá para entender isso? Não pode ser essa seletividade. E aí essa prioridade aqui, ele vai dizer que o relacionamento dele, o pastor deve dar prioridade à própria família no ministério. Essa prioridade aqui que fala, ele está falando no sentido do servir ao ministério. Por exemplo, no ministério tem as suas atividades, e essas atividades acabam que sucumbindo, né? São muitas atividades. E ainda mais para o pastor, que o pastor aqui é o líder maior, ele, culturalmente, exige que ele esteja em todos. Né? Culturalmente, exige que ele esteja em todos. Se tiver consagração, o pastor é para estar aqui. Se tiver oração meio-dia, o pastor é para estar aqui também. Se tiver um culto, né? Cadê o pastor que não veio? Né? Se tiver uma reunião, o pastor é para estar nessa reunião. Entendeu? Então, assim, existe muito, né? Isso é cultural. Culturalmente existe muito que o pastor esteja ali. Entretanto, nós sabemos que o pastor também é humano e tem família. E aí ele está dizendo aqui que o pastor tem que dar prioridade à sua família. Tem certos trabalhos na igreja que ele pode delegar. E aí ele delega para ele estar com um momento com a família dele. Né? Em algum momento, em algum dia da semana, ele tem no seu ministério, ele é pastor, ele geralmente ele não tem folga, né? Ele é pastor exclusivo, né? Assim, de forma ininterrupta. Então ele
Ele não tem assim, eu sou pastor, mas agora estou no horário de almoço, entendeu? Agora não sou pastor não, estou no meu almoço, não existe, ele é pastor interino, né? Então assim, ele dentro e fora da igreja ele é pastor. E aí ele precisa, mesmo sendo pastor, ele precisa conciliar isso e separar o seu momento com a família. Agora, claro, tudo com ordem e decência, né? Ordem e decência. E aí ele vai dizer também que deve reservar um tempo específico para dedicar à sua família. Vai correr, né, nesse. E cuide em proteger sua família de ataques de irmãos da igreja ou de outro lugar. Ou seja, o pastor ele precisa também proteger a sua família. E às vezes acontece de pessoas exigirem demais da família do pastor, né? Tudo enquanto que o pastor delegar para a igreja quer que primeiro quem faça é a família dele. Se a família dele não faz, eu vou fazer. Se a mulher dele não faz, eu vou fazer. Se o filho dele não faz, eu vou fazer. Também não é assim. Precisa ter esse pulso, discernimento e equilíbrio. E aí ele precisa também proteger a sua família desses ataques. Fazer culto devocional com toda a sua família e também não negligenciar as responsabilidades básicas, que são espiritual, quanto à sua salvação, discipulado e crescimento. Bem como não negligenciar a responsabilidade material, como o sustento de casa. O alimento, vestuário, educação, saúde, lazer. Aqui já é um perfil do pastor moderno, já, né? Pastor moderno, perfil. Porque no pastor antigo não tinha essa questão aqui da educação, saúde e lazer, não tinha. Era só alimento e vestuário. Né? Alimento e vestuário. Educação não tinha, saúde muito menos, lazer então nem se fala, isso é pecado. Então o antigo era assim, o moderno já entra o lazer, tem até etc, né? Etc. Vem mais coisa. E aí, James Camp faz uma citação de Billy Sunday, dizendo que a grande tragédia de minha vida é que, apesar de já ter levado centenas de pessoas a Jesus, meus próprios filhos não são salvos. Tragédia, né? Então isso aqui é algo assim que não deve deixar de ecoar nos nossos ouvidos, né? A gente não incorrer de ganhar muitos para Jesus e perder os de dentro de casa, né? Tem que cuidar. E aí a igreja ela precisa também ter essa maturidade, né? Quando o pastor precisa dar um pouco mais de atenção em casa do que na igreja. E às vezes acontece. Né? E aí a gente vai ver que parece ser muito puxado para o pastor, né? É muito puxado. Mas já a gente chega. E aí vamos aqui, ó. Avançando. 6.2. O pastor e seus problemas pessoais. E pastor tem problema, irmão? Tem, né? Pastor e seus problemas pessoais. É comum a gente pensar que o pastor não tem problema, né? Mas não devemos esquecer que ele é humano. Se ele é humano, ele tem problema sim. Ele pode até não estar falando, né? Mas ele tem problema. Tem problema de saúde, tem problema financeiro, tem problemas conjugal, que às vezes é uma carga muito grande da igreja, muita exigência, ou às vezes a dedicação dele na obra afeta o casamento. A esposa se sente enciumada, começa a pensar que ele está muito dado para determinada pessoa, começa, entendeu? Aí essas coisinhas vão desgastando, e aí ele fica naquele embate, né? Isso. Acaba relaxando, exatamente. Prejudica demais. E aí ele precisa estar ponderando, né? O pastor precisa ponderar isso. Aí entra a questão da mordomia do templo. Precisa ponderar isso aí, para que ele saiba dar atenção para a igreja, não pode deixar a igreja desassistida, mas também não pode negligenciar em casa. E aí é o desafio, né? É o desafio. Tá? Irmão, então é difícil demais ser pastor. Não, calma, nós vamos ver as condições, né? E aí vamos lá. Os problemas financeiros. O pastor tem problema financeiro, né? Então vamos aqui. Para os seus problemas financeiros, o que ele deve receber, então? É digno? É eticamente correto?
que o pastor receba salário? Sim ou não? Ou faz igual no direito? A grande resposta do direito, sabe qual é? Depende. Tudo em conta, depende. É uma boa resposta? É? Mas é isso mesmo, no direito, a grande resposta é essa. Depende. Tudo depende. Depende de quê, meu irmão? Aí vai, depende de caso a caso. Caso a caso. Então vamos lá, vamos analisar o caso do pastor. Uma pessoa, pastor é um ser humano, sim ou não? Tem problema, sim ou não? Tem família, sim ou não? Tem compromisso, sim ou não? Ele tem necessidade de dinheiro, sim ou não? Sim. Tem necessidade de dinheiro. Né? Se ele tem necessidade de dinheiro, então o que ele deve fazer? Trabalhar, né? Né? Trabalhar aonde? Lá fora ou na igreja? Paga imposto, né? Ele também recebe fatura, ele não? Recebe boleto também, ele recebe, né? Hoje em dia aumentou, né? Que antigamente era só água e luz. Aí agora aumentou para a internet também. A internet entrou como no grupo dos essenciais. Então ele também recebe boleto. Carro, né? É muita coisa. Aí alguém diz, é só ele andar de bicicleta. Pagar IPTU da casa, reforma da casa, né? Enfim, tem necessidade, irmãos. E aí, como é que faz? Aí diz aqui, ó, Lucas 10, verso 7. Alguém abre aí, 1 Coríntios 9, versículo 4, até o 14, né? Mas nós vamos ter... A gente leu o 4, o 5 e o 14. Aqui para ler até o 14 é muita coisa, né? Lucas 10, 7. Alguém abriu? Lucas 10, 7. E outro abre 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 4, 5 e o 14. Quem abriu o quê? Aí me diz. Lucas 10, 7. Pronto. Aí a gente percebe que isso aí é uma instrução de Jesus para os discípulos lá na igreja primitiva, para que eles saíssem evangelizando e visitando as casas. E quando chegasse na casa, comesse do que desse, né? Ficasse na casa, não ficasse de porta em porta, ficasse naquela casa um dia, 2 dias, tempo necessário, sendo sustentado por aquela casa, né? Sendo mantido por aquela casa, comesse do que botasse lá para eles comer. E aí ele conclui dizendo que o obreiro é digno do seu salário, né? E aí vem uma definição, uma conceituação de salário. Como assim o obreiro é digno do seu salário? O que é que ele fez ali, né? Para que ele recebesse alguma coisa. Até então a gente vê Jesus falar de comida. E aí ele conclui dizendo o obreiro é digno do seu salário. O que é que dá para entender só com esse versículo isolado? Entende-se que a recompensa é o que ele comeu? Ou ele recebe algo mais? Né? Que dê sustento para ele, né? Tá. Tem que ver o contexto. O que sustentou, né? Quem mais? Mas enfim, nós não vai se prender nisso não, porque a hora não ajuda a gente não. Então vamos, só para a gente entender o conceito de salário, de antigamente, o conceito formal de salário, é que foi oriundo da sua paga, da paga. Isso antigamente, conta-se nos conceitos de salário, que era na época da extração do sal. Então vinha da extração do sal e o pagamento era sal. E aí a pessoa que se encarregava de vender o sal para transformar ou troca, né? Fazer as trocas. Então, conceito formal é vindo do sal.
Salário como paga do seu trabalho. Trabalhou, recebeu. Recebeu o quê? Sal. Né? E aí, hoje já foi convertido, porque nós estamos em uma era chamada de era do capitalismo, e aí nessa era do capitalismo já foi convertido, não mais troca de coisas. Por exemplo, um tem sal, recebeu sal. Aí o outro cortou cana, recebeu cana. O outro plantou feijão, tem feijão. Aí vai lá e troca. Do campo, né? O escambo, né? Escambo, perfeito. Muito obrigado pela lembrança, né? Escambo. E aí, nessa troca, alguém vai ter necessidade de algo mais que ninguém aqui tem. Aí tem que pegar de fora, de longe. Como é que faz, então? E aí é onde começa, então, a surgir a questão dos pesos, das medidas, das moedas, do dinheiro, né? E aí vem a forma de receber em pecúnia, né? Que chama de pecúnia no direito. E nessa permuta, até um tempo atrás aí, usava-se muito o pagamento em cheque. Há uns anos atrás, né? Era cheque. Porque com o cheque você tinha o crédito. E esse crédito você podia, né? Tinha essa liberdade. E isso foi num momento transitório, né? A mudança. Até que veio para espécie, dinheiro espécie. Já estão querendo mudar para ficar um cashback, né? Para ficar digital, né? Tipo voltar para a época assim, voltar com outro nome, né? Mas, voltando aqui para o nosso assunto, Jesus está dizendo, chegue na casa, coma do que lhe der, e depois, e não fique de casa em casa, tipo assim, não fique, eu vim para essa casa, rapaz, aqui, ele não tem nem para eles. Tipo assim, estou conjecturando aqui, né? Tudo dá graça, né? No final, por isso que ele botou no finalzinho para... E Cristo Jesus para convosco. Perfeito. Né? E aí, não é para ficar de casa em casa, ou seja, para dar graça, né? Tá lá, fique lá. Que der, agradeça. E aí diz que o obreiro é digno do seu salário, ou seja, da sua paga, da recompensa, do que ele fez lá. O que ele fez lá? Ele levou a palavra de Deus para aquela casa. Que ele está lá não é como mais um ou um fuxiqueiro, não. Ele está lá como alguém de Deus. Isso acontece com os missionários. O missionário, ele pode exigir muito, chegar na casa e ficar aí, não, irmão, eu gosto de pizza. Né? Não, ele tem que comer o que der. Não é assim? Comer o que der. E tá satisfeito, igual o irmão lê aqui, tem que dar graça por aquilo ali. E aí o texto finaliza dizendo, o obreiro é digno do seu salário. A implicância é esse salário. Se ele recebeu algo mais ou se é só por aquilo ali. E aí, numa exegese bíblica, vai mostrar que é o mantimento que ele teve enquanto esteve lá, mas que ele recebeu para o seu traslado. Tipo assim, enquanto ele acha outro. Tipo assim, leve esse pouquinho, leve esse pão, leve essa água, né? Leve uma paga para que ele possa chegar em outro ponto. Isso acontecia, sabe com quem, meus irmãos? Os levitas. Era desse jeitinho aqui, os levitas. Paulo também, né? Era. Mandava para ele. Era para ele estar agora e para posterior, até ele chegar no outro canto. Não era para reserva. Não era para juntar. Entendeu? Então vamos seguir. Vai lá. 1 Coríntios 9 agora. 9:4. Para só um instantinho nesse 4 e 5, não foi? Foi 4 e 5, né? Paulo, ele está aí fazendo a defesa, né? E fazendo a reivindicação dos direitos. E aí ele fala, não temos nós também direito, né? Não é assim? Ele usa? Aqui.
1 Coríntios 9, 4 e o 5, né? E aí Paulo ele vai fazer uma reivindicação de direitos. Não é aula de direito não, tá? Só para a gente entender aqui. Ele está fazendo reivindicando. E ele diz, não temos nós também direitos para comer e beber? Não temos nós também direito de levar uma mulher também com eles? E aí ele vai discorrer, e ele discorre até o versículo 13. Lá no 14 ele faz um fechamentozinho. E isso, meus irmãos, a gente vai perceber que, salvo engano, é lá no versículo 8, por aí. Aí ele vai mostrar que é conforme a lei. Que lei? É o direito que ele está reivindicando. O direito conforme dizia a lei. E que lei era essa? Exatamente, lei de Moisés. E aí, essa lei de Moisés, ele mesmo menciona. Ele mesmo menciona. Vê aí qual é o versículo que ele vai dizer onde o boi... Isso, atarás a boca do boi. Qual é o versículo? É o 9, né? Perfeito, obrigado, viu? Aí lá no versículo 9, ele vai... Ó. Versículo 9, ele vai fundamentar essa lei. E aí ele vai dizer, porventura não estaria falando de homens e não do boi? Versículo 9, o que é que diz no 9? Isso. Versículo 10, né? Vai falar que é dos homens. Então, perceba que ele está reivindicando um direito, fundamentando na lei e dando a interpretação daquele texto, né? E aí, vê lá o versículo 14. Perfeito. O que seria essa tradução é qual? ACF. Almeida Corrigida Fiel. Obrigado. Aí ele vai dizer que, e assim também disse o Senhor, que o obreiro, né, viva do Evangelho, né? Como assim viver do Evangelho? Viver falando? Ou receber uma recompensa por ter falado? Entendeu? A gente percebe que ele tem necessidades, né? E aí a necessidade dele vai ser suprida quando ele falar? Ou vai ser suprida com a recompensa por ele ter falado? Não é troca, não é barganha, é recompensa, né? Questão de sobrevivência. E aí, o texto vai nos mostrar que Paulo, ele reivindica esse direito para dizer, nós também temos esse direito, né? De também viver assim. E no texto, meus irmãos, depois leia, eu até sugiro a leitura, muito boa, que ele vai mostrar que os materiais, as pessoas humanas, os carnais, os de fora, eles se beneficiam da igreja. E o que é da igreja, que está alimentando a igreja, não pode se beneficiar. Entendeu? Ele vai mostrar assim, nesse contexto, né, que os de fora se beneficiam. E nós, que estamos alimentando a igreja espiritualmente, não podemos se beneficiar dela. Então, não é que vai explorar, mas é que vai ser suprido a sua necessidade, né? Aí vai mostrar aqui no nosso material que o pastor, ele precisa ter um salário ou um sustento que seja suficiente
Porque ele vai mostrar que o problema financeiro do pastor é pela insuficiência do que ele ganha. E por causa dessa insuficiência, muitos optaram por trabalhar. E tá errado trabalhar? Tá não. Mas qual é o ofício dele? Ser pastor. Né? Se ele é pastor, de fato, o ideal, assim, a essência, era ele viver do evangelho. Como diz o verso 14, né? Viver do evangelho. Mas, se a igreja não tiver maturidade para suprir, ele vai ter que dividir o dia dele, o horário dele. O horário que era para ele estar preparando o sermão, ou visitando a igreja, ou orando, intercedendo, ou se consagrando, ele vai ter que dedicar esse horário para trabalhar fora, para depois, no horário exprimido dele, ele fazer alguma coisa para a igreja. E aí, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que alguns conseguem, outros não. Por exemplo, quem trabalha na construção civil, dá para preparar um sermão enquanto está trabalhando ali? Não? Dá não, né? Quem trabalha na rede elétrica, né? Subindo em poste, consertando os fios, dá para preparar um sermão ali? Né? Então, assim, perceba que existem profissões que não dá. E aí, para o pastor conciliar isso, é ainda mais difícil. Se antes de analisar essa situação, a gente já estava achando que era difícil para o pastor dar atenção à igreja e à família, porque ou ele ia ser muito para a igreja ou muito para a família. E agora tendo que trabalhar. Né? Aí vai ser um pouquinho aqui, um pouquinho ali e um pouquinho ali. Ou seja, alguém vai sentir falta. Ou a igreja vai sentir, porque ele não vai estar muito ávido a conduzir o rebanho, vai ser só chegar, pregou e foi-se embora. Né? E a igreja fica aí para ser cuidada por Deus, que de fato é, né? Ou ele vai receber a sua paga, viver do evangelho e trazer um alimento saudável para a igreja. Atenção, suporte, oração. Ah, irmão, mas ele pode trabalhar e não pode deixar de orar. Pode. Claro que pode, né? Dá, mas não vai ser com aquela dedicação que Paulo diz. Aquele que para exercer o seu ministério, que faça com excelência. Né? Não vai ser com excelência. Vai ser nas horas que der. Não vou poder ir hoje, que hoje eu tive que ficar até mais tarde. Não vou poder ir hoje, porque hoje o meu chefe não liberou, não sei o quê, alguma coisa, entendeu? Sempre vai ter um impasse. E aí vem essa questão do salário. Algumas igrejas são maduras e conseguem salariar os seus pastores. Outras dizem que é até pecado. Não é para ter isso, não. Isso é coisa dos homens. Se eu trabalho, por que ele não pode trabalhar? Só que você tem que entender quem é você. Você é o pastor? Né? A gente está falando aqui do pastor, né? E aí, pode falar. Né? Só na obra, né? Exato, os batistas já estão assim, nesse patamar, né? Virou tipo CLT, carteira assinada mesmo, né? Tem todos os direitos seletistas. Talvez até extra, né? Tô brincando, né? Não sei lá da Batista como é não, mas aqui ele vai, a base dele aqui é Batista, tá? Aqui a base dele é Batista. Por isso que ele traz assim, esse viés assim. Na Assembleia isso já não é muito moral, né? Mas a gente a gente tipo passa pano. Porque sabe quem é que é? O presidente. Que presidente? Pastor presidente. Ele é. Hã? De campo, né? Vou botar aqui, presidente de campo, né? Porque tem tanto presidente, né? Presidente de campo. Ele é salariado. Hã? Pois é, aí fica aquelas questões, né? Se... Mas, pois é pela Conadec.
a convenção que... pela convenção. E tem algumas ressalvas, né? Muitas ressalvas, na verdade. Muitas. Aí, mas existe os pastores de CONADEC que não são presidente de campo, que são assalariados, né? Ele chama até de ajuda de custo, eu acho. E os dirigentes da congregação recebem ajuda de custo. Que é até questionável. Para ver como é a nossa cultura, né? A gente é tão do jeito que até essa ajuda de custo a gente questiona. Quer ver um exemplo? Já escutei assim, várias vezes, a pessoa questionar. Mas me diga se não está errado. Não tem aquele que vem para... Quer que a gente concorde? Me diga se não está errado. Está certo um negócio desse? Nós... ainda usa o termo que eu também não concordo, que usa, nós pagamos 10% do dízimo, né? 10%. E o pastor recebe 20%. Entendeu? Aí eu escuto demais isso aí. Exatamente, nem faz. Aí eu faço essa pergunta. Você faz isso mensalmente? De forma habitual? Aí fica assim, né? Aí a gente sente que quer dizer que faz, mas que não faz. Aí quando diz que faz, aí eu instigo mais ainda, né? Esse mês já foi? Mês passado, né? Aí começa a dizer, não, esse mês não chegou ainda, que não sei o quê, e mês passado? Não, mês passado não sei o quê, não sei o quê. A gente começa a ver as brechinhas, né? Ou seja, não faz. Então, assim, até o pouco, a ajuda de custo, a gente reclama também, né? Eu falo a gente porque é de casa, né? A pessoa também da Assembleia reclama. Já esses outros por aí, tipo, das igrejas que nós chamamos da Teologia da Prosperidade, essas igrejas... Tem outro nomezinho? Aí, delas, ninguém reclama. Todo mundo sabe que eles pedem, que eles têm, que eles recebem, que eles têm muito. E ninguém diz nada. A pessoa quer saber se ela está recebendo o milagre, se ela está recebendo a cura, se ela está recebendo a graça divina. Não é assim? Já nós não, nós somos mais criteriosos. E aí, meus irmãos, o pastor, ele tem compromisso financeiro, sim. Ele tem dívidas. Ele também precisa saber administrar o que ele ganha. Vamos considerar o pastor que recebe, tá? O que recebe. O que recebe salário, ele precisa saber controlar o que ele ganha. Ele precisa saber usar o dinheiro para ele não estar pedindo dinheiro emprestado. Ele precisa ter um controle do orçamento para ele não gastar mais do que ele ganha. Digamos que ele receba um salário mínimo da igreja, falando aqui da realidade que não é a nossa, né? A realidade aqui da suposição do pastor que recebe. Digamos que ele receba um salário mínimo e ele está gastando muito. Daqui a pouco ele está no sufoco, pedindo emprestado. E aí ele precisa não estar pedindo emprestado. E detalhe, ele precisa não estar virando escravo do dinheiro. Ele precisa saber administrar bem, para que ele possa ser o exemplo ali para a igreja. Ele precisa honrar os seus negócios, os seus prazos, os seus pagamentos e as suas prestações. Ele precisa ser uma pessoa honesta. Ele não pode estar envolvido com a agiotagem. E ele tem que evitar os débitos com as pessoas da sua própria igreja. Já pensou? O pastor está pedindo emprestado um membro. Aí daqui a pouco ele está devendo esse membro. Essa pessoa da igreja, né? Aí daqui a pouco ele já perdeu a propriedade para falar de algum descontrole da vida, porque aquele membro vai estar de olho nele. Rapaz, ou ele está falando de quem deve os outros. O membro vai receber a palavra? Vai nada, né? Então vai ficar assim. Então não convém para o pastor estar nesse perfil. Ele precisa se policiar nisso. O que recebe salário. Aí eu pergunto, e o que não recebe? Né? O que recebe está nesse nível aqui, imagina o que não recebe. E aí,
Aqui ele vai trazer alguns hábitos errados de compulsão do pastor. E aí ele diz que o pastor, ele tem que controlar os seus impulsos para ele não prejudicar a si mesmo e a sua família, para não arruinar o seu ministério. Ele pode ser comprometido por conta disso. Isso é uma vergonha para a igreja e para os seus colegas. E aí, já adentrando nessa questão, avançando, ele vai trazer aqui também sobre os problemas e as tentações que passa por um pastor. Nós falamos da parte financeira dele, mas existe a outra parte, que é o lado humano dele. Ele não é humano, então ele tem tentações. Ele passa por provações, por lutas. E aí vem a questão do adultério ou da impureza moral. O pastor ele tem que ter cuidado no tratamento com as pessoas do sexo oposto. Tem que ter cuidado, tem que ter discernimento para saber os limites ali do relacionamento. Ele também não pode ser avarento, não pode ser ganancioso. Ele tem que ter cuidado para não cair no desânimo ou na perda da visão do seu chamado em época de crises do seu ministério. Porque muitas das vezes o ministério do pastor está entrando na crise e ele está perdendo a visão de pastoreio e já está se comportando como uma pessoa comum. Apesar dele ser um ser humano, mas ele não é uma pessoa qualquer, ele é um pastor, um líder espiritual. Né? Uma pessoa que tem legalidade no céu para poder dispensar bênção sobre alguém, orar, repreender, expulsar. Né? Ele tem essa autoridade. E aí, nessa questão do abandono do ministério, vem aqui algumas indagações. E diz assim: em que situação deve o ministério ser abandonado? Quais as situações que convém? E aí ele fala que é abandonado, mas a gente pode dizer que o pastor deve ser substituído. E aí o pastor precisa ter a consciência de que terminou, de que já deu. Entendeu? A seara agora já é outra. Qual? É o pastor ter a consciência de que acabou. Que se ele insistir, vai comprometer o rebanho. Ele precisa ter humildade para reconhecer isso aí. E no campo, ou numa convenção, os seus pares, os seus colegas, precisam tomar uma atitude antes que bote a perder tudo. E, botando a perder, o que é que acontece, irmãos? O escândalo é só a consequência imediata. É o que acontece de imediato. É o escândalo. Então, para que não gere o escândalo, o pastor precisa ter essa humildade. A convenção, seus colegas, seus pares, precisam tomar uma atitude para não deixar a obra sofrer. E aí, vamos lá. As situações que o pastor deve reconhecer para poder pegar o beco, tá? Ser substituído. No caso de adultério, ou do pastor, ou da sua esposa. O que é que os irmãos acham? Convém que o pastor, em caso de adultério, seja substituído, sim ou não? Sim ou não, né? Sim, né? Sim, né? Hã? Em caso de adultério, o pastor deve ser substituído, sim ou não? Ou ele apenas se reconcilia com a igreja, abandona a prática, o hábito, e continua no ministério, pastoreando? Substituído, né? E se for a esposa dele? Né? Né? Entendeu? Veja que o princípio aqui é esse aqui, tá? O princípio é esse aqui. É um princípio muito forte, é esse aqui. É sempre voltado para a questão do escândalo. É.
É complicado, e é o que muito acontece, viu? Às vezes o pastor, ele tá pastoreando aqui, uma igreja, aí, bem aqui aconteceu um escândalo com ele, né? Botar vermelhinho, que foi um escândalo aqui. Com um rapazinho aqui. Aí, o pastor presidente disse, rapaz, o que tu fez? Se preocupe não, vou te levar lá, essa outra igreja aqui. Lá ninguém conhece, ninguém sabe, ninguém viu, né? Aí tu vai para lá. Aí lá tu fica lá. Aí chega o pastorzão lá, todo, né? Acontece muito isso. Ao invés de afastar ele da função, faz é transferir. Principalmente neles, né? E aí, o que acontece com isso, irmãos? Qual é a consequência disso? A igreja, ela padece. A igreja sofre. E vai, né? E vai. Não, e pior. Oh, meu Deus, né? Freia a minha língua, Jesus. Pior, tem. Eu vou falar só isso aqui, não me instigue, não, tá? Tem um caso desse aqui, pertinho da gente, que ele foi transferido para ser pastor de campo. Rapazinho é pastor de campo. Hã? Foi promovido, rapaz. Ele era só dirigente de congregação. Aí aconteceu, mas tá bom. Vamos seguir aqui, ó. Que nós estamos falando aqui desse padrão. Aí, ó, outro motivo, né? Outra situação que deve sair. E aí, da mulher a gente deixou em off, né? Da mulher, sai ou não sai? Hã? Muito bem, rapaz, irmão Pedro está inspirado. Olha só, qual é o critério para ele ser pastor? Um dos. É ser o quê? Casado. Tem pastor solteiro? Para ele ser consagrado? E é de uma só mulher, né? Não é assim? Pronto. Então, se ele é casado, se de repente ele divorciar, o que acontece? Ele continua casado? Não. Então ele perde o preenchimento do requisito. Quer ver um exemplo prático no dia a dia? No dia a dia. O camarada, que é questão de prova da OAB. O camarada, ele arranjou um emprego de motorista. E aí, como é que chama aquele exame inicial, hein? Entrevista, né? Na entrevista foi perguntado, você tem habilitação? Tem. Tá em dia? Tá em dia. Ok. Aí foi chamado para trabalhar de motorista. Trabalhou de motorista, tá trabalhando, aí foi pego numa blitz. Na blitz, viu que a carteira dele, quando ele foi contratado, estava em dia. Mas, durante o contrato, ela venceu. E ele não renovou. Aí o que aconteceu? A blitz, reteve a carteira dele. Carteira de motorista. Qual é a função dele na empresa? Motorista. Né? Para ser motorista, precisa ter o quê? A carteira, a habilitação. Só que agora ele perdeu. Se ele perdeu, o emprego dele vai junto ou ele permanece no emprego? Ele não pode dirigir sem carteira. Perde o emprego também. Perde a carteira e perde o emprego. Vai junto. Vai tudo junto. Ainda paga a multa, né? Com a rescisão. Então, assim, por que ele perdeu o emprego, irmão? Porque ele perdeu a habilitação que lhe dava o direito de dirigir. Assim é para ser aqui o pastor. Se o critério é ele ser casado, e no curso da função dele,
pastoreando, divorciou, o que aconteceu? Perdeu a qualidade. Se perdeu a qualidade, tem que tirar. Agora, claro, é difícil, né? Não é difícil? O irmão tá até assim. É muito difícil, né? Mas é a regra. A regra é clara, né? A regra é clara. É difícil? É. Mas eu pergunto, só tem ele? Tem mais ninguém com chamado, não? Tem mais ninguém vocacionado, não? Tem mais ninguém que preenche os requisitos, que está aí, ó, só esperando com paciência no Senhor? O que falta é esse rapazinho aqui ver. Porque eu tenho um dilema aqui. Eu vou falar o dilema. Eu tenho um dilema que é assim, que a obra, ela é de Deus, mas está nas mãos dos homens. Isso parece triste, né? Parece triste. Mas se o homem estiver na direção de Deus, a coisa anda. O negócio cresce. Bonito, né? De forma saudável. Não é inchar, é crescer. Então vamos aqui. Questão da mulher, substitui então, né? Outro fator. No caso de envolvimento com trabalho secular. Se o pastor, aqui, lembre que isso aqui, a fonte aqui foi Batista, tá? Caminhando aqui eu percebi. A fonte foi Batista, por isso que, né? Tá falando aqui. E se ele arranjar um emprego, ele perde também a função, porque lá é assim, né? Arranjar emprego. Porque ele está recebendo salário da igreja? Eu ia tropeçar nas palavras aqui já. Ele está recebendo salário da empresa. Ele está recebendo salário da igreja. Então, se ele arranjar um emprego por fora, para complementar a renda, ele está fazendo um desvio da função dele, né? É igual os benefícios do governo, né? Se arranjar um emprego, perde. Corta. É o estímulo, né? E é justa causa. Então, aqui, na realidade lá, é assim: se o pastor que é assalariado pela empresa arranjar um emprego, ele é cortado. Né? E aí aqui não entra na nossa realidade, porque daqui nem sequer salário tem, né? Então, aqui não entra. Mas vamos para o próximo. No caso do pastor perder o controle da família. Como assim controle da família? A família desandou. Está espatifado. Como é que fica o ministério dele? Corta também? O negócio é estreito aí, né? Sem família não tem como ele pastorear, né? Qual é o requisito? Que ele precisa cuidar primeiro da família dele. O básico, o rebanho, então, também não entra. Entendeu como é? Parece ser radical, né, irmãos? Mas é Bíblia. É a Bíblia. Montes, Bianca, acende aí, por favor. Tá vendo? Como é o filho dele do departamento. O pastor teve que sair. Foi? Por conta do escândalo do filho com a jovem do departamento. Era. O pastor ficava isento, né? Ileso, né? O pastor ficaria ileso e o filho que era disciplinado. Mas lá tirou, foi tudo. Pois é. É, né, que o negócio é. Isso, irmão, para quê? É para não gerar o escândalo. Tudo isso é por causa disso aqui, né? Não é perseguição, né? Marcado, tá me perseguindo porque não gosta de mim, não é não. É o zelo para não gerar o escândalo. Isso aqui é o princípio, isso aqui. E contra princípio, irmão, não há negociação. Exatamente. Quando tá no erro, ela fica enxergando pelo outro lado. Aqui, outro fator no caso de perder a confiança da igreja. Quando o pastor entrou no descrédito, perdeu a confiança da igreja. A gente já vê o pessoal se esvaindo, saindo. A igreja vai secando e vai sendo despovoada. Né? Você vai vendo, de repente, a igreja era tão numerosa e está raquítica. E aí? É o momento ou não? Né? Vai falar. Uhum.
Ah, só remanejou. Não tirou. O que está acontecendo e tal. Aham, pois é. São pontos, né? Infelizmente é a realidade, é essa aqui, ó. É a realidade. O camarada sai aqui no vermelho, chega lá verdinho. Bonzinho. Né? Vamos seguir, então. E aí, troca ou não troca? Quando perde a confiança da igreja? Troca, né? Vocês estão muito radical, vocês, hoje. No caso de envolver-se na política. E aí, pastor? E aí, troca ou não troca? Tu trocaria, Bianca? Pastor se candidatou, foi eleito, não? Deixava ele pastor e político, né? E aí, o que os irmãos acham? Troca. Ninguém tá alisando ninguém aqui, não. Vai pegar mais uma, né? Para ir lá. É bom ter uma pessoa de Deus representando lá dentro, é bom. Mas um pastor, né? Inclusive, aqui vocês parecem que trabalharam na elaboração do projeto de lei. E tem um projeto de lei para proibir pastor, unicamente pastor, se candidatar. Pastor que cuida de rebanho, de igreja, né? Que é chamado de pastor. Não é o de carteirinha somente, né? Se for de carteirinha, o filtro é, né? De carteirinha mesmo tem poucos. Quem tem poder de influência. Poder de voz, né? Entendeu? Então, vocês trabalharam? Foi na elaboração dela? Não? Nem sabia, né? Pois está lá, viu? O pastor assim, que tem poder de voz, de influência, para ele ser vedado, proibido ele se candidatar, não vai poder. Ele pode indicar alguém, um obreiro, alguém assim, mas ele não. Na ótica humana, isso é tipo assim, uma perseguição política. Mas na ótica espiritual, irmão, eu vejo como cuidar de Deus. É Deus dizendo assim, basta. Cuide do meu rebanho. Ele não disse para Pedro 3 vezes logo? Há quem diga que isso limita-se apenas na reconciliação de Pedro com Jesus. Mas perceba que Jesus botou em cash a igreja. Jesus não botou em cash ele. Vai te ouvir, meu irmão. Deus abençoe. Sai na hora do quente, né? Tá certo, viu? Foi. Esfriaram na igreja, né? E alguns que conseguiram se firmar, eles já estão voltando. Eles estão vendo que o negócio dele é a igreja. Eles reconheceram. O bom que deu tempo, né? Se você não se aliar com eles, você nem fica lá dentro. E se ficou, é porque alguma coisa você fez. Claro, né? Isso aqui não estou generalizando também, né? Que deve ter alguns que estão lá dentro, mas não se contaminaram. Mas, né? Para você permanecer lá, você tem que voltar em alguma coisa que beneficia eles. É estreito, Então vamos aqui. E aí, o pastor que se alia à política, fica ou não fica? Ele tem que escolher, né? Se ele fica na política ou se fica na igreja, né? Veja o que Jesus disse para Pedro: apacenta minhas ovelhas. Né? Vamos lá. No caso de a administração desse pastor não satisfazer a igreja, ou seja, está administrando muito mal. Toda a renda que entra na igreja vai para onde, meu Deus do céu? Que a gente não vê. Né? E quando precisa de alguma coisa, ele pede a gente: irmão, vamos pintar. Quem dá a tinta? Quem dá o rolo? Quem dá o garfo? Quem dá a bandeja? E aí, o que entra? Está indo para onde, irmão? E o pessoal está mandando a oferta, está mandando o dízimo. E até a oferta alçada, alguns fazem um voto: Senhor, se o Senhor me der esse emprego, o primeiro é teu. Aí manda, primeiro. E foi para onde? E precisou de uma luz, ele está pedindo a luz. Precisou do ventilador, está pedindo o ventilador. Precisou
O cimento está pedindo cimento. E para onde for, então assim, a má administração. Esse, sai ou não sai? Aliás, sai ou fica, né? Na igreja. Ou sai do... eu estou falando do ofício, né? Ofício de pastor. Né? Que pode aprender, né? Aham. Perfeito. Muito bem ponderado, inclusive. Talvez, eu não sei, se no treinamento, na convenção, para ele ser ordenado, eu não sei se tem. Porque... eu não sei se na pauta tem lá. A administração, a mordomia, né, se é ensinado. Se for ensinado, aí ele não está isento, né? Mas se não for ensinado, aí cabe o viés da dúvida, né? Uhum. Inclusive, irmão, a gente está falando nesse critério para chegar a ser pastor num requisito de igreja rigorosa, no rito ordinário. Porque há algumas igrejas, e aí a gente aí, das inúmeras igrejas que não tem convenção, as que não tem convenção, não é assim que funciona. O camarada aceitou a Jesus hoje, deu glória a Deus bem alto, rasgado aqui, e está envolvido direto na obra, está todo dia ali na igreja. Não demora assim um mês, 2 meses, o dirigente já consagra ele a obreiro. Não dá um ano se ele permanecer firme, for batizar com o Espírito Santo e se encher de dons e pregar e sair na rua e fazer ativamente a obra. Não dá um ano, esse pastor já bota a igreja e bota ele lá dentro como pastor. Entendeu? Bem rapidinho. Em um ano ele já vira pastor. Eu tenho aí, né? Eu tenho várias pessoas que eu evangelizei, aceitou a Jesus comigo, e elas já são pastor e eu não sou ainda. É um bocado. Já é evangelista, né, teu irmão? E ele aceitou a Jesus quando? Ele, assim, diferente de tu para ele. Tu tem 13 anos na fé. E ele pouco mais de 1 ano. Tem nem 2. Já é evangelista e tu ainda não, né? Pois é. Entendeu? Tem ministério que eu falo assim, que não é de convenção, né? Os que são de convenção é que é mais criterioso. E depende do pastor também, porque eu já estive no Templo Central, lá no Pará, e lá é Templo Central, faz parte da convenção, mas o pastor não é assim, não. Ele já é diferente. Lá, por exemplo, eu com 1 ano de fé já fui consagrado a auxiliar, que é o primeiro cargo lá, né? O primeiro. Né? Haja luz, eu penso, né? Obrigado. Eu falo assim, não, exato, que tá errado, é. É o preparo que a irmã tá falando, o preparo. Pronto, né? E às vezes o que tá na frente que chama, ele vê como que a pessoa ela é apta. Ela vê assim, rapaz, se a pessoa tem chamada. Se ela tem chamada, eu vou esperar o quê? Bota logo, entendeu? Tem os requisitos, E aí, como base, eles tiram a questão mesmo do apóstolo Paulo, por exemplo. Mal aceitou a Jesus, foi apresentado a Ananias, mas aí eles esquecem que Paulo passou um tempo para poder chegar lá em Jerusalém, para ser apresentado através de Barnabé, né? Não foi da noite para o dia. Demorou, meu amigo. Demorou. E alguns sugerem aí uma temporada 12 anos, outros puxam para uns 8 anos. Assim, demorou um pouquinho, né? Mas não foi da noite para o dia. Com Ananias de Ananias já foi para lá, né? Não foi assim, não. Enfim, tem ministério que é rápido. E aí, tem uns que estiveram aqui com a gente no nosso campo, e quando estiveram conosco, eles estavam em um cargo. Eu não lembro bem, não lembro. Mas eles eram muito influentes.
muito influentes mesmo. Tinham muita oportunidade de sair na escala, no rodízio, para poder pregar no campo e tudo. E aí eles saíram do nosso campo e foram para outro campo, que também é da mesma convenção, mas que muda só o pastor-presidente. Lembra que eu falei que lá no Pará também é a mesma convenção, mas muda o pastor? Aí esse pastor é mais flexível. Aí foram para outro campo, não vou longe não, aqui mesmo, Maranguape, vizinho. Foram para o campo lá já, pum. Já, então, não é assim? Né? A gente conhece vários. E aí, ou seja, aí a gente começa a pensar, e aí, irmão? E agora? Né? Esse camarada tinha chamado ou não tinha chamado? Se tinha chamado, e por que o daqui não botou? Né? Se não tinha chamado, por que o de lá botou? Entendeu? Aí vem essas questões, porque é do mesma convenção. Muda só o camarada aqui, ó. Muda só o presidente. Né? Aí a gente fica assim, e aí? O que os irmãos acham? Claro, o que eu achar de vocês não influencia muita coisa não, mas diga o que vocês pensam. Né? Primeira hipótese, ele não tem chamada. Por isso que o daqui não botou. Segunda hipótese, ele tem chamada. Por isso que o de lá botou. Entendeu? Quem somos nós para avaliar, né? Então aqui, ó, ele vai dizer assim, que no caso de convicção do chamado de Deus, ele tem a convicção do chamado de Deus para outro campo, né? É esse exemplo aqui. A pessoa tem uma convicção, no caso de ter convicção do chamado de Deus para outro campo. Ele estava aqui, saiu desse campo, foi para outro campo. Né? E aí? Isso é motivo de mudança? Né? Aqui fala do pastor. É. E recebeu uma proposta para ir para outro. Aham. Não, vai ser pastor. Nesse exemplo aqui ele vai ser pastor também. A mudança, essa mudança. Que aqui ele está dizendo assim, ó. A situação que deve ser abandonada aquele ministério. Sair dali para ir para outro. Isso é um motivo preponderante? Razoável? Ele apenas ter essa convicção de que ele não é mais para estar aqui, é para estar em outro canto? Tipo assim, pastor que pula de ministério em ministério. Aham. Concordou. Tá todo mundo. Nós tivemos um exemplo aqui no campo, que foi a morte de um pastor, de outro campo. E aí, na morte desse pastor do outro campo, o filho dele não pôde assumir. E aí, o irmão podia assumir, mas o irmão já estava dirigindo a igreja. E aí ficou naquela questão, se o irmão ia ser transferido para lá, ou se iriam consagrar o de lá, para ficar. Porque o de lá ainda não era, nem preenchia os requisitos, ainda não estava no tempo, né? Porque os requisitos tem também o tempo. Tá? Não é só ser marido de uma só mulher, idôneo, experimentado na palavra, né? Não é só isso, também tem o lapso temporal, tem o tempo também. Né? E aí, ele não preenchia o tempo, mas o irmão dele preenchia. Só que o irmão dele já estava no local. E aí estava vendo se ia... Enquanto viam isso, o irmão ficou dirigindo uma e corria no outro dia para dirigir a outra. Dia seguinte, corria para dirigir essa. No outro dia, corria para dirigir aqui. E assim ele ficou, foi meses. Até que, salvo engano, chegou o tempo do irmão dele lá, e aí foi consagrado. Mas aí, nesse caso, antes de chegar o tempo, era plausível transferir ele? Era, né?
Que aí o campo que ele está aqui, tinha outros que preenchiam o requisito para assumir o lugar dele aqui. Exato. Né? E aqui era de campo. Esse que morreu foi o de campo. E esse aqui ele era dirigente. Consolidado já. E preenchia o perfil de pastor de campo. Entendeu? Só estava longe. Geograficamente era longe. E aí a dificuldade dele era o tempo, né? Então vamos aqui, né? A gente chegou aqui, mas nessa questão de transição, irmãos, é muito importante, e aí eu coloco aqui como destaque, que o pastor, presidente, que esteja no dever de fazer essa permuta, de retirar, de substituir ele, bem como ele próprio, ter a humildade, a consciência de que chegou a vez dele, para passar para a convenção. Dá para entender? Tá? Quando fala assim, dá para entender? A questão da convenção, que está acima, né? Aí, todos eles, é necessário, irmão, ter discernimento. Por quê? Porque tendo discernimento, ele vai perceber quando o outro pastor já chegou o tempo dele, ou está na necessidade de ser trocado, e mesmo sem estar investigando a vida dele, porque não tem como, ele é humanamente impossível, ele está investigando vida por vida, para chegar no divisor comum e chegar na conclusão de dizer, não, chegou o teu tempo, sai daqui, vou te tirar daí, né? É preciso ter discernimento, bem como o que for receber precisa ter humildade, porque acontece, nós temos o exemplo na nível Brasil, nós temos o exemplo aí lá de Belém do Pará, né? Na pessoa do pastor Samuel Câmara, né? Quando chegou a vez dele sair, que lá funciona assim, lá o pastor presidente, ele consagra dirigentes para ficar nas igrejas, nas congregações, e esses dirigentes, eles só ficam um tempo, geralmente é 3 anos, não deixa perpetuar não, é só 3 anos. Geralmente, o dirigente fica só 3 anos numa congregação. Isso é visão ministerial administrativa de um pastor, tá? E aí, ele faz isso. Quando dá os 3 anos, ele troca. Deu 3 anos, a pessoa já entra sabendo. Né? Assim também fazendo? Pois é. Né? Pronto. A Canaã, o irmão está dizendo que era 1 ano, né? E aí, quando isso também acontecer a nível de campo, quando chegar a vez do pastor Samuel entregar, ele botou os pés e disse, não, aqui ninguém entra. E daqui ninguém me tira. E não saiu. E está lá até hoje. Né? E nós temos também aqui no Ceará, irmão. Por isso que eu falei, isso é a nível Brasil, viu? Nós temos no Ceará também. Aqui, nosso irmão Ilquias, né? Ilquias Benício. A densidade, tá vendo? Mesma coisinha. Chegou o tempo para tirar ele, não. Ó o dedinho, ó. Sai não. E tá lá até hoje também. Então temos, tá, irmão? Não se espante, não. Isso aqui é teologia pastoral, né? Calma. E as ovelhas, irmão, como é que fica? Dando glória a Deus e aleluia. Que estamos servindo a Jesus, né? Não é o homem. Quem aqui aceitou o homem? Eu não fui. O homem de branco. Eu tô de branco. Não é isso aqui não, né? Tô brincando, viu? Né? Aceitamos a Jesus, não foi não, irmão? Se a gente aceitou a Jesus, pode acontecer o que acontecer lá. A minha fé é em Cristo Jesus. Ela não será abalada. Tá certo? Tem muitas outras coisas que eu queria falar aqui, mas infelizmente não deu mesmo, né? Não deu. Muita coisa aqui, muita coisa. Mas, se os irmãos se derem por satisfeitos, a gente encerra essa hoje e acabou-se. Senão a gente vai para mais outra. Sabe Deus até quando, né? Melhor encerrar? Encerrar, né? E aqui, meu amigo, rende, viu? Seguir adiante, Porque senão vai ser igual aquela de ética e moral, né? 8 aulas, né?
Era, isso. Família cristã. Então é isso, meus irmãos. Tem muita coisa aqui, meu Deus do céu. Misericórdia, né? Mas enfim, nós não vamos ver não, tá? Então que Deus em Cristo vos abençoe. Só para a gente entender que o pastor também é humano, tá? E que a gente possa, sim, estarmos orando pelos pastores. Se tiver chamada pastor, se prepare, saiba que o caldo é grosso, né? Mas não se acovarde por saber que a missão é árdua. Vá em cima, vá para frente, vá adiante, porque é Deus que capacita. É como a gente falou aqui, né? É humildade e discernimento, né? Entendeu? Então é isso. Que Deus abençoe em nome de Jesus, viu?